Sejam todos bem-vindos para o nosso segundo dia do ciclo de conversas sobre a doença de Pompe. Ontem tivemos algumas entrevistas com alguns pacientes da doença e hoje vamos ter conversando conosco o Dr. Trajano Aguiar. Ontem tivemos alguns problemas técnicos, mas esse foi mais um motivo para a gente decidir fazer mais dias do ciclo. Então, em breve, vocês... O Dr. Trajano já está entrando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pessoal, esse é o Dr. Trajano Aguiar. Ele é médico pela Universidade de Vila Velha. Ele é fellow em neurologia, doenças genéticas e neurofisiologia pelo HC de Ribeirão Preto, pela USP. E hoje ele vai explicar sobre a doença, tirar algumas dúvidas de uma maneira que todos possam entender aqui, né, doutor? Vamos tentar, né? Mas é isso, prazer, como a Regina falou, meu nome é Trajano, sou neurologista e nesse tempo que a gente passou, né, que eu passo lá no HC, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, que têm a doença de Pompe e como uma das doenças tratáveis, né, faz parte, tem que fazer parte da formação, né, de todo mundo, ter esse conhecimento para não deixar uma doença potencialmente tratável passar ou demorar para iniciar um tratamento que pode mudar muito a qualidade de vida daquela pessoa, né? E, de maneira geral, a doença de Pompe, ela tem duas apresentações mais clássicas, assim. A forma infantil, né, que ela é daquela criança que nasce mais hipotônica, né, mais molinha, com o coração um pouquinho grande, às vezes com a língua também um pouquinho grande. Esses são sinais que podem chamar a atenção para a doença. E essa é a forma precoce e clássica, né, e é a forma mais tardia, que aí, a princípio, pode acontecer em qualquer idade. Tem relatos até de pessoas com 70, 80 anos que desenvolvendo a doença. E eu acho que é mais raro, né? Mas o mais frequente é a forma clássica e essa intermediária. E sempre a gente tem que suspeitar quando estiver diante de um quadro desse, porque é uma causa potencialmente tratável, né? Com certeza, é uma das poucas doenças, né, neuromusculares que tem a terapia de reposição, não é? O seu áudio ficou baixo. Desculpa, voltou? Volta. Não só a terapia de reposição, mas a gente tem várias outras medidas que também são bastante eficazes assim, no controle da doença, né? Então, assim, como é uma doença relacionada ao metabolismo dos açúcares, né? Que aí uma parte do nosso músculo, que a gente chama de lisossome, não consegue digerir direito o nosso armazém de açúcar para poder voltar para a gente usar ele como energia, a gente acaba acumulando esse açúcar. Então, assim, e aí levando a disfunção do músculo, né? Então, assim, além da reposição enzimática, que é a enzima que faz a gente digerir esse açúcar e fazer o músculo funcionar melhor, existem também a atividade física submáxima, né? Não chegando a 100% da capacidade máxima, mas a 60%, 70% da capacidade máxima, ou seja, exercício de moderada e leve intensidade, regular, e a alimentação também com a distribuição certinha dos nutrientes, né? Tendo uma média aí de 30%, 35% de carboidrato da dieta, são coisas assim que ajudam muito no tratamento e até potencializam a função da terapia de reposição enzimática, né? Uma questão que é uma dúvida muito frequente entre os pacientes que conversam conosco é justamente essa da alimentação, né? Uhum. Se é mais proteína, mais carboidratos. No final de semana a gente teve uma palestra muito boa com uma nutricionista que explicou algumas coisas pra gente, mas
uma dúvida é assim, a suplementação ela deve ser feita sempre? E quais seriam, claro que não dá para o senhor falar assim diretamente quais devem ser os suplementos, né? Porque cada caso é um caso, Uhum. teria que avaliar o todo, mas alanina, né? É Assim que fala? hialanina. Isso, Uhum. Se ela funciona, né? Assim, ó, de isso. maneira geral, vou falar baseado na evidência, né? A Aham. gente, a gente sabe que a dieta em si, a distribuição adequada dos nutrientes, nessa proporção que a gente conversou, com mais ou menos 30% de carboidrato, ela de fato, ela comprovadamente ajuda, melhora até a eficácia da terapia de reposição enzimática, isso é certo. Agora, não existe com evidência suficiente um alimento específico, um nutriente específico que tem que ser acrescentado, a não ser essa distribuição desses macronutrientes. A L-alanina é um aminoácido e ela está sendo estudada para outro tipo de causa de fraqueza, que é a doença do neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica. Só que ainda assim Hum, não tem nada a ver com doença de Pompe especificamente, são sítios topográficos totalmente diferentes. Mas, a princípio, nem para a doença do neurônio motor tem evidência, sabe? A gente não usa de rotina. Para a doença de Pompe, também não. Tem um estudo italiano, que foi publicado numa revista de pediatria italiana, que é um relato de caso com um suposto benefício, com uma observação assim muito nada metodológica, entendeu? Uma observação assim bem subjetiva, de benefício com a reposição de L-alanina, sabe? de Mas um isso grupo pequeno em que chegou a não, fazer de bem. um paciente só, Ah, um entendeu? paciente, É, entendi. é. Então, assim, não tem nada assim de evidência clara mostrando qualquer benefício, sabe? Pelo menos E por enquanto, né? sobre, Quem sabe no futuro. quem sabe no futuro, agora que a gente está tentando fazer pop ser cada vez mais conhecida, talvez mais pessoas se interessem em fazer mais estudos, né? Claro, sim. A espirulina, o senhor conhece? É um derivado da alga, né? Hum, Também, assim, a espirulina, de maneira diferente, ela não tem nem estudo, sabe? Então, não. E assim, pelo menos da L-alanina tem um caso relatado na literatura, né? Que foi um benefício altamente subjetivo e altamente questionável. A terapia com esse tipo de suplementação, com alga, não tem nem experimento, nada assim, de fato, que a gente consiga usar como nem para partir de um pressuposto, sabe? Às vezes você usar como um aditivo na dieta para poder complementar uma quantidade de proteína que está faltando e tal, junto com o nutricionista que vai te orientar, talvez faça algum sentido, mas não porque esse tipo de alga vai mudar, ele especificamente vai mudar a doença de Pompe. Então, isso não tem, entendeu? aham. Aí cada um tem que ver com o seu próprio profissional, nutricionista, médico. Exato, mas já partir do pressuposto que o alimento em si, por si só, ele não tem benefício, sabe? Seria pela tentativa de distribuição dos macronutrientes e tal, como que a pessoa conseguiria fazer, mas pelo alimento em si não existiria benefício claro, pelo menos estudado, né? E o senhor acha que a intolerância à lactose, ao glúten, esses problemas mais de alimentação têm relação com o POP ou não? Assim, esses problemas, isso é muito difícil a gente falar, porque esse tipo de problema, ele tem uma prevalência muito alta na população geral, entendeu? Hum, E o POMP em si, ele tem esse acúmulo de glicogênio que acontece, que leva à disfunção, porque ocupa o espaço dentro da célula e a célula não funciona adequadamente, ele acontece no músculo esquelético, no músculo cardíaco e no músculo liso. Onde a gente tem músculo liso? No nosso intestino. Entendeu? Então, sintomas gastrointestinais, que às vezes a pessoa pode oscilar, às vezes está constipada, às vezes tem diarreia, às vezes é mais muito tempo só com diarreia, às vezes fica só constipada. Isso daí pode acontecer normalmente pela doença em si. E aí, se você pega uma população que, de maneira semelhante à população geral, tem intolerância à lactose e tal, esses sintomas com certeza vão ser exacerbados.
entendeu? E com o tempo a gente perde naturalmente a expressão em quantidades, às vezes não suficiente para levar à deficiência franca, mas a gente perde um pouquinho da expressão da lactase. Normalmente, porque a gente foi feito, nós mamíferos fomos feitos para ser amamentados quando são crianças. E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essas enzimas que servem para poder fazer essa digestão. Mas isso nem todo mundo perde. Tem pessoas que diminuem a quantidade, mas fica o suficiente. Se você já tem uma estase do trato gastrointestinal, já tem essa dificuldade de esvaziar o trato gastrointestinal, e você já tem uma diminuição dessas enzimas, às vezes você pode ter, de fato, exacerbação dos sintomas e sentir que melhora quando tira. Mas não porque a doença leva à deficiência de lactase, que é a intolerância à lactose, entendeu? O glúten é a mesma coisa. O glúten em si, o que tem de evidência do glúten? O glúten é uma coisa que é muito falada para tudo. Só que, objetivamente, quem não pode comer glúten é quem tem doença celíaca, entendeu? Isso é uma coisa que é muito assim, quem não pode comer glúten é quem tem doença celíaca. Quem não tem doença celíaca, teoricamente, até pelo menos à luz do que a gente sabe, não teria problema em fazer uso. A grande questão é porque ele está distribuído em alimentos que têm um teor de carboidrato alto, né? Pão, trigo, essas coisas assim, e às vezes a pessoa com POMP ela não pode estar comendo alimentos que têm um alto teor de açúcar, né? Tem que seguir essa distribuição, tentar pelo menos seguir essa distribuição dos macronutrientes, que a gente falou com mais ou menos 30% de açúcar. Né? E a lactase é um tipo de açúcar, né? Oi? A lactase é um tipo de açúcar? A lactase, quando a gente fala ase, ela é a enzima que degrada a lactose em dois açúcarezinhos, entendeu? Que a gente absorve. E aí, assim, aí a lactose é o açúcar que é degradado pela lactase, entendeu? Entendi. Então, o senhor estava falando, eu não entendi. O paciente de POMP geralmente já tem essa constipação e diarreia, ou o senhor estava falando do intolerante à lactose? Não, ele tem essa. Não que todos vão ter, mas ele tem, assim, tem uma justificativa para ter. Normalmente, independente de ter intolerância ou não. Porque o nosso trato Então, gastrointestinal. o POP seria a minha próxima pergunta também. O POP pode ser que afete o intestino, o estômago, essa área assim de alimento. Pode, lógico que em proporções diferentes do músculo esquelético e cardíaco, né? Mas pode Aham. sim. Porque o músculo liso, a gente sabe hoje que ele também é afetado de certa forma. E aí uma disfunção da musculatura lisa pode levar a sintomas do trato gastrointestinal. E esses sintomas do trato gastrointestinal eles podem oscilar de constipação a diarreia, dor abdominal, intolerância a certos tipos de alimento. Para a gente tentar contornar isso, o ideal é que a gente não se alimente com grandes porções, divida as porções ao longo do dia e se alimente com mais frequência e menos volume, entendeu? E isso talvez a gente consiga contornar, facilitar com que o nosso trato gastrointestinal contorne essa dificuldade de motilidade, entendeu? Entendi. E essa é uma reclamação que a gente até conversou um dia no grupo também, que muitos, não existe no nosso grupo, pelo menos os pacientes não conseguem ter um meio termo. Uns são muito constipados, outros têm diarreia frequente. Uhum. Aí, então, é o comum de POMP mesmo, já é do POMP. Assim, tem essa justificativa para acontecer, sabe? E o interessante é que às vezes o tratamento pode ser, apesar de serem sintomas opostos, o tratamento comum de você ter um intervalo entre as dietas menor, com porções maior, com porções, não, intervalo menor, com porções menores também, pode facilitar o tratamento das duas condições, sabe? É uma Então, regra que ajuda a todos, então. é uma regra que ajuda todos, junto com a atividade física, né? Daquele jeito que a gente conversou. Então, é uma medida comum que serve para os dois extremos. Isso é raro acontecer, né? É. Uma pergunta que surgiu é fazer o uso de anabolizante para a regeneração da massa muscular funciona?
não tem estudo bom, entendeu? Com isso, assim. Às vezes a gente já estuda anabolizante para certos tipos de doença, só que para o POMP a gente não tem essa evidência clara, assim. Porque, assim, o anabolizante, ele atuaria num mecanismo fisiopatológico, num mecanismo de desenvolvimento para otimizar a massa muscular, diferente do que a doença de POMP atua, sabe? Então, fora Tem- que os pacientes com doença de POMP, eles têm uma predisposição. A gente não pode pensar só no músculo, entendeu? A gente tem que pensar que o POMP, apesar de ser uma doença que, a depender da idade, se manifesta predominantemente no músculo, somente nos inícios mais tardios, que ela é uma doença sistêmica, entendeu? Então, assim, a cardiopatia, doenças do coração, são mais prevalentes em pacientes com doença de POMP. Então, você vai usar um anabolizante que às vezes pode aumentar a pressão, pode reter líquido, pode predispor a crises, a agudização de insuficiência cardíaca, e isso pode ser trágico, entendeu? Então, a gente não faz esse tipo de recomendação, pelo menos por enquanto, de jeito nenhum. Entendi. As próximas dúvidas são sobre medicação, quais medicamentos devem ser evitados a todo custo? Assim, primeiro ponto, assim, as medicações Grupos, grupos de medicamento, né? é, de maneira geral, a gente sempre tem que pensar na pessoa que a gente está conversando, entendeu? Porque as pessoas que têm o diagnóstico de doença de Pompe, elas são diferentes entre si. É o que eu te falei. Crianças que têm um diagnóstico, quando é o fenótipo clássico, elas têm muito acometimento cardíaco, enquanto pessoas mais velhas têm menos. Então, por exemplo, em crianças ou pessoas até mais velhas que têm acometimento cardíaco e têm insuficiência cardíaca, eu vou falar para aquela pessoa, não é nem remédio, mas qualquer coisa que retenha líquido, anti-inflamatório, isso não vai poder tomar com frequência, entendeu? Vai fazer mal para ela. Enquanto outras pessoas que às vezes não têm esse tipo de acometimento, ela vai poder fazer uso eventual também, entendeu? Então não tem uma regra geral. Agora, por exemplo, tenho muita dor, vou usar opioide, que é morfina e etc., dependendo se a dor é muito forte. A gente tem que lembrar que uma das características do POMP é você ter um acometimento predominante da musculatura axial, ou seja, respiratória, em relação à musculatura pendicular dos braços. Então você pode precipitar ou piorar a retenção de CO2, a dificuldade, a insuficiência respiratória, né? Pode precipitar isso com determinados tipos de medicações. Então, assim, não é que tem um grupo que você tem que evitar a todo custo. Tem medicações que você tem que evitar a todo custo, a depender de quem que a gente está falando. Depende do quadro do paciente, né? Exato. Surgiu duas perguntas aqui, eu vou ler elas para elas não se perderem. Quanto os carboidratos podem afetar os pacientes com doença de Pompe? Não, assim, a grande questão do carboidrato é a seguinte, assim, em teoria, o que é a doença em si? Você no músculo, você precisa de energia. E a energia a gente usa de três principais fontes, sendo que a gente tem uma hierarquia para usar essas fontes. A gente geralmente, em estímulos mais rápidos, mais momentâneos, a gente usa o açúcar. Em atividades mais prolongadas, a gente usa os lipídios. E quando a gente não tem muita reserva desse, a gente começa a usar as proteínas, os aminoácidos. O que o POMP acontece? O açúcar, que geralmente a gente não usa, a gente armazena na forma de glicogênio. E aí, uma enzima lisossomal, que é uma organela que acaba ajudando a limpar dentro da célula, ela é chamada glicosidase ácida, né, ou maltase ácida, ela vai degradar esse glicogênio para poder liberar glicose para dentro da célula. Então, se você tem uma deficiência dessa enzima, você vai começar a aumentar a quantidade de glicogênio dentro da sua célula e levar à disfunção. Então, o nosso racional com a dieta a gente não pode deixar com que esse glicogênio acumule. E como que a gente faz para esse glicogênio não acumular? Evitar usar o excesso de glicose. Ou seja, a quantidade de glicose que a gente tem que usar, de açúcar, tem que ser o suficiente para manter aquele metabolismo e ser o mínimo armazenado possível. Quanto mais armazenada ela vai ser, mais dificuldade a gente vai ter de mobilizar ela e mais
aglomerados de glicogênio a gente vai ter. Então, assim, é dessa forma que o açúcar pode prejudicar, entendeu? Mas a gente tem que comer açúcar também, numa proporção, os pacientes com POMP, nessa proporção em torno de 30% a 35%. Entendeu? Então é desse Bem jeito que menor. é uma porção menor em relação às pessoas que não têm. Geralmente a torre, né, a pirâmide de alimentação, ela é muito grande em açúcar, né, se você for ver na maneira geral de carboidrato. No paciente com POMP não pode ser assim. Ela tem que ser mais ou menos equilibrada. Senão a gente acumula glicogênio e a gente acaba tendo uma dificuldade de mobilizar esses estoques aí. A gente sabe que a dieta desse jeito facilita os resultados da terapia de reposição enzimática. Hum, muito bom. Essa pergunta que eu li foi do Brian, ele é nosso amigo da Colômbia. A próxima pergunta é da Mariela, ela falou, na verdade. Estive conversando com a fisioterapeuta e ela falou sobre uma certa intensidade de exercício que pode auxiliar no metabolismo do glicogênio. Gostaria de saber mais sobre isso. A intensidade que a gente tem que... Não é em relação ao metabolismo do glicogênio, é em relação à capacidade mesmo muscular, cardíaca e tudo mais. Isso tem que ser individualizado. Mas, de maneira geral, lógico que a gente tem que individualizar, mas de maneira geral, a gente orienta exercícios o mais frequente possível, em torno de 4, 5 vezes na semana, de preferência aeróbico, e com uma capacidade máxima variando, máximo é o máximo de intensidade, né? Variando de 60% a 70% do máximo que aquela pessoa vai conseguir. Ou seja, ela não vai passar de 70% do seu limite. Ela vai parar ali no 70%. Por quê? Porque a gente não quer que essa pessoa tenha lesão muscular. O músculo ele já não está com um aproveitamento energético 100%. Se você coloca ele para um estímulo máximo, você pode ter lesão, você pode ter rabdomiólise, você pode ter complicações até cardíacas, se a pessoa tiver uma insuficiência cardíaca. Então sempre tem que ser individualizado, tudo tem que ser individualizado, entendeu? Tudo tem que Mas não ser é que nesse percentual você vai acabar usando mais glicogênio, sabe? A gente sabe assim, exercícios de explosão, num primeiro momento, você vai usar mais os açúcares simples. Depois que esse exercício de explosão for se prolongando, aí você vai tentar entrar em um equilíbrio entre açúcar da sua reserva de glicogênio e de lipídio, sendo que quanto mais crônico for, mais lipídio você vai usar. É muito difícil na prática você falar que um exercício é mais para glicogênio e outro é mais para lipídio, sabe? Sendo que os extremos que são os mais verdadeiros que a gente consegue acessar. Exercícios de explosão mais aqueles açúcares simples e os mais de longo período, de intensidade menor, a gente acaba usando mais lipídio, entendeu? Entendi. E é uma coisa importante que eu gostaria que o senhor enfatizasse também, que é muito importante a fisioterapia e os exercícios no paciente de POMP, né? Com certeza. Isso é de extrema importância, muito importante mesmo, porque não só os exercícios em si, pelo que a gente explicou, tá? Então tudo é verdade também, o que a gente falou aplicando a fisioterapia, mas a fisioterapia tem um que a mais além do que a gente falou. O paciente que tem uma fraqueza muscular, a depender do grau, aqui ele pode ter uma contratura. E essa contratura pode levar a uma retração tendínea, sabe? Isso é extremamente doloroso e dependendo do grau dessa retração, a pessoa pode ter disfunção mesmo, porque ela não vai conseguir ter a amplitude máxima do movimento que a articulação permite. E além de dor, ela vai ter prejuízo funcional. Então a fisioterapia serve também para isso, para a gente poder alongar as articulações, evitar contratura, entendeu? Evitar a necessidade, às vezes, de postergar o uso de uma órtese, não precisar por um determinado período, entendeu? Que a fisioterapia acaba ajudando mais nesse sentido, além da parte de exercício que a gente conversou. Entendi. Surgiu mais uma pergunta aqui. O jejum intermitente prejudica o tratamento? Jejum intermitente, assim, não tem estudo nem para pessoas saudáveis, estudos adequados, muito menos para POMP, entendeu? POMP já é uma doença rara. Se para pessoas que não têm POMP já não tem estudo, imagina para uma doença rara, entendeu? É muito específico, né? É muito específico. Assim,
eu volto a dizer, o que é estudado? A distribuição adequada Aham. É dos, justamente o contrário, né? dos macronutrientes. Comer com menos, comer com menor intensidade, menor volume, com maior frequência. Isso é o que a gente tem de evidência. O resto, a gente não pode falar que funciona ou que não funciona se a gente não tem nenhum estudo falando, entendeu? A gente, por enquanto, acaba atuando basicamente no que a gente tem de conhecimento mesmo Já tem comprovado. comprovação que dá certo, né? É. Continuando nas perguntas sobre medicamentos, que eu tenho anotado aqui, em situações de dores, o senhor estava falando que depende muito Com de certeza. como o POP afetou o paciente, né? Não tem Exato. como. Não tem uma receita de bolo, entendeu? Porque Aham. tem gente, por exemplo, que pode tomar um Ah, anti-inflamatório, mas tem gente que não pode de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, não entendi. tem assim, ó, pode ficar tranquilo, depende muito. Depende do que está sendo acometido, sabe? Eu tô com uma dor muito forte, será que eu posso tomar, por exemplo, uma morfina? A gente tem que pesar risco-benefício. A pessoa, ela tá no limite ali da questão da ventilação, tendo uma retenção de gás carbônico muito importante e tal. Às vezes, se você faz uma dosezinha de morfina pequena naquela pessoa, ela vai ter uma pausa respiratória, por exemplo. Entendeu? Então, porque o paciente com POMP, às vezes ele mexe os braços com muita facilidade, aparenta às vezes até ser forte, né, no apendicular, mas aqui no tórax é onde é mais acometido. Então tem essa O meu caso, desproporção. por exemplo, eu não pareço, mas o meu acomprometimento pulmonar é bastante, né? Exato, e existem medicações que sabidamente levam a esse prejuízo, né? Então, se a gente puder Uhum. evitar, por isso que a cada caso é um caso. Assim. É bom quando o paciente que tem uma doença de Pompe levar essas mesmas perguntas que estão tendo aqui para o médico específico dela. Porque aí ele vai saber, ó, no seu caso, você pode usar isso. Ou no seu caso, ó, você pode usar isso, mas evita aquilo. Ou usa isso de vez em quando, entendeu? Esse que é a grande questão. Assim, individualizar, não tem uma receita de bolo, sabe? Uma coisa que sempre me falaram desde que eu diagnostiquei é que relaxante muscular jamais. Isso é verdade. Assim, não é que é uma verdade absoluta isso, entendeu? Você tem aquele conceito, às vezes, relaxar o músculo, de que o músculo que já está fraco, né, vai te levar a um prejuízo. Mas, assim, na prática mesmo, a gente não vê isso com tanta. Com tanta. Aconteceu o episódio com uma paciente que era amiga nossa, que ela teve uma lesão em casa, foi hospitalizada e o hospital não sabia que ela tinha pompe, deu o relaxante muscular, porque ela tinha quebrado o fêmur, Uhum. e ela entrou em coma. Aí, Então. além de já ter essa indicação para não tomar, aí aconteceu isso e a gente ficou mais assustada ainda, sabe? Assim, por isso que eu te falo, assim, vai depender muito do caso dela e às vezes, talvez, pode ser que existam outros comemorativos que não só o relaxante muscular, sabe? Assim, no primeiro ponto, às vezes a gente pode tentar culpar ele a depender do grau de fraqueza que ela tinha, da É, dificuldade, né? Mas isso tem que ser individualizado, sabe? Tem que ver de fato o que aconteceu. Será que ela ficou muito sonolenta, já tinha uma dificuldade respiratória, ficou sem o aparelho, né? A ventilação externa, e aí acabou retendo CO2 e entrou em coma? Entendeu? Então, assim, tem que ter todo. Assim, é difícil a gente por exemplo, chegar aqui de fora e falar assim, ó, isso aqui não foi o relaxante muscular com certeza. Ou, isso aqui foi. São várias etapas que podem ser somando e ser responsável pelo caso, entendeu? entendi. E às vezes a gente Ah, quer achar um culpado também. é, Então assim, pode a ter gente sido soma de fatores numa com situação que. certeza, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo porque às vezes a gente começa a criar vilões assim absurdos que na prática às vezes podem levar a um prejuízo, mas que não foi 100% ele, entendeu? Pelo menos na minha trajetória de pompe, o vilão sempre foi os relaxantes musculares
e anestésico. Falou isso aqui perto de mim, eu já saio correndo. No anestésico, principalmente, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Apesar da hipertermia maligna, que é o que é o principal problema dos anestésicos, assim, não ser uma coisa muito clara no POMP, mas ele é uma coisa clara em outros tipos de miopatia, né? Principalmente nos grupos das miopatias congênitas, naqueles pacientes que têm que a gente chama de mutação da rianodina, às vezes até os pacientes que têm outros tipos de miopatia, tipo paralisia periódica, que pode ter um risco aumentado de hipertermia maligna, a gente sempre acaba fazendo a cartinha, sabe? Aquela cartinha de evitar succinilcolina, os gases sedativos, a gente sempre faz essa cartinha porque apesar de tudo, assim, o anestesista, de maneira geral, ele sempre, quando trata de um paciente com miopatia, ele sempre vai acabar evitando esse tipo de medicação. Mas um dos grandes problemas também que a gente tem que deixar sempre anotado nas nossas cartinhas é o pós-operatório. Porque o intraoperatório, isso é um conhecimento que, a meu ver, pelo menos deveria, e eu acho que é difundido, de evitar esses gases, né, de evitar a succinilcolina, essas coisas assim de hipertermia maligna, mas o pós-operatório é uma coisa que às vezes não vem tanto à nossa mente. Porque essa diferença de força apendicular axial que tem no POMP, o anestesista pode olhar e ver assim, essa pessoa ela tem uma força relativamente preservada e tal, eu acho que dá para tentar deixar entubado um pouquinho mais de tempo para recuperar depois. Só que não, porque a fraqueza principalmente é, é axial, entendeu? Então a gente assim despertar o paciente o mais breve possível, melhorar o nível de consciência o mais breve possível para tentar estubar o mais rápido possível e evitar o máximo tempo de ventilação. Eu acho que essa é uma mensagem que é muito menos difundida do que o próprio tipo de anestésico que vai usar, porque isso todo anestesista sabe, entendeu? Aham. Então a importância do pós-operatório, né? De que devemos sempre levar em consideração que pompe a, a probabilidade de perder força muscular é muito mais forte. E um outro ponto no pós-operatório que a gente tem com o paciente é os pacientes que têm doença de pão por esse motivo da fraqueza, principalmente axial, principalmente cirurgias abdominais, tem maior risco de fazer atelectasia também. Então, assim, uma estimulação mais precoce no pós-operatório é muito mais benéfico do que se você tentar não mexer, deixar descansar. Não, tem que estimular o mais precoce possível, tem que fazer com que aquela pessoa trabalhe, porque o movimento ventilatório já vai estar reduzido pela dor. A pessoa já tem uma fraqueza predominantemente axial crônica e está saindo de uma sedação que diminui o drive respiratório, você está juntando tudo para aumentar a chance de dar algum tipo de problema. Então, assim, tem que estar atento aí. São coisas que dá para prevenir se você tiver o conhecimento. Aham. A Mariela está comentando que a maior dificuldade é encontrar médicos que conheçam POMP, e nem é só médicos para tratar especificamente de POMP, né? É médicos para tratar outras áreas, mas que sempre devem levar em consideração o POMP, né? A, Tradicionalmente. Desculpa, pode falar. Não, a desculpa, te Fátima interrompi. está agradecendo que o senhor está tirando muitas dúvidas. Pode falar o que você ia falar. Não, eu falo assim, tradicionalmente o POMP é uma doença muito estudada pela neurologia, sabe? Mas a gente sabe que o acometimento então, são vários sistemas que podem ser acometidos. Então, de uma maneira geral, por essa tradição, o neurologista geralmente ele orquestra esse cuidado. Então, geralmente, quando você vai numa primeira consulta, nas outras consultas, aí acaba que os outros médicos, ou você vai achar um médico que conhece, ou o médico vai estudar e vai ver o que precisa fazer. Mas numa primeira consulta, o paciente que não tem um diagnóstico de POMP recebeu agora. Ele vai receber geralmente do neurologista, tá? Uhum. E aí ele vai receber esse diagnóstico, o neurologista, nesse primeiro momento, vai orquestrar esse tratamento. Então, assim, acho que é de fundamental importância o neurologista que for tomar essa iniciativa fazer um relatório para cada especialidade que ele vai querer que o acompanhamento inicial seja feito. Inicialmente, às vezes, por exemplo, não precisa de um ortopedista acompanhar, dependendo do caso. Mas na frente, às vezes, precisa. Entendeu? Então, assim, o ortopedista ele não estuda POMP na formação dele.
É normal. O cardiologista, às vezes, dependendo do lugar, ele não estuda POMP na formação dele. Mas a gente que estuda, a gente tem que fazer uma carta falando, ó, o paciente com doença de POMP tem esse tratamento, essa é a rotina que a gente indica para os cuidados. A partir daqui, a gente tem que acompanhar, fazer um eco anualmente ou com um intervalo menor, dependendo dos sintomas, e fazer isso, aquilo, tem risco de dar esse tipo e esse tipo de alteração cardíaca, a gente tem que ficar atento a isso. Pronto. E aí ele vai... deu insuficiência cardíaca? Tem uma insuficiência cardíaca? Você pode tratar com uma insuficiência cardíaca tradicional. Então você dá essa diretriz e os médicos vão, com o tempo. O início é sempre um pouco mais complicado. Depois que a pessoa vai voltando, a tendência é que o médico às vezes já leu a respeito, já se inteirou, já conversou com o colega que encaminhou, entendeu? Isso é o que eu vejo de vez em quando. Mas com certeza essa não é a realidade na maioria dos assim, nos lugares, né? Mas é a tendência, entendeu? Nas primeiras consultas, geralmente eu sempre levo essa cartinha e eu tenho um livrinho que a gente imprimiu que explica sobre a doença de forma bem assim detalhada para o médico novo. Aí ou o médico anima a pegar o caso e estudar, ou ele já na primeira consulta já fala, não Vai volta seguindo. não, tchau. Acontece, né? Assim, é uma coisa que acontece até dentro da própria neurologia, isso pode acontecer também, tá? Porque hoje em dia a neurologia ela é muito subespecializada. Então, assim, você tem um neurologista geral, mas a tendência agora é você ter cada vez mais subespecialistas. E, assim, de certa forma tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo também. Porque um ponto negativo, se você é de uma cidade pequena que não tem o subespecialista da sua área, você acaba tendo uma dificuldade de acompanhamento. Se você der sorte de ter alguém que é subespecialista naquela área, aí tudo bem, mas aí, ao mesmo tempo, vai ter gente que não vai ter essa sorte com outras doenças, entendeu? Então tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Até o próprio neurologista, às vezes, tem uma dificuldade em conhecer a doença e às vezes nunca viu um caso, entendeu? Então tem muito isso. Vou continuando as perguntas aqui sobre medicamentos. Chegou uma pergunta. Nas mulheres, o uso de anticoncepcional oral pode prejudicar a terapia enzimática? A princípio, nunca vi nada a respeito disso, tá? Nunca vi nada a respeito disso. Com E relação a... sobre tomar antidepressivos ou ansiolíticos, caso seja necessário, É. prescrito para o paciente, é seguro? É igual o senhor falou, não tem um quadro de medicamentos que é banido, né? Tem que ver caso a caso. Por exemplo, quando você fala em antidepressivo, existem várias medicações antidepressivas. Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, eles podem aumentar o risco de arritmia em quem tem cardiopatia, entendeu? Então eu não posso falar assim, ó, pode ficar tranquilo, antidepressivo pode tomar à vontade. Não, é individualizado. Às vezes, se o seu caso for um caso que a depressão é um sintoma comórbido frequente e ele é altamente prejudicial, dependendo do grau da doença da pessoa, no estágio que é o diagnóstico, às vezes a depressão é mais mórbida do que a própria doença, o tratamento tem que ser feito. E a gente escolhe a melhor medicação para aquela pessoa, entendeu? Às vezes dá uma preferência para os seletivos, né, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ao invés dos tricíclicos, por causa dessa observação cardíaca. Então, não é uma receita de bolo, mas a gente pode usar, a depender do caso, e com algumas exceções, a gente tende a escolher os inibidores seletivos da recaptação de serotonina ao invés dos tricíclicos, né, por causa desse risco de arritmia. Entendi. E sobre agora que está muito em pauta as vacinações, a vacina da Covid não tem nenhum perigo para a doença em si, não, né? Não, assim, ó, tradicionalmente, o paciente que tem doença de Pompe ele tem indicação e tem que fazer a vacinação para gripe e o pneumococo, tá? Isso é já batido, isso aí todo mundo já sabe. Agora, com esse novo surto de Covid, a gente não tem visto
grandes problemas, né, relacionados à doença e correlacionar esses problemas com a vacina, tá? A princípio, todos os pacientes a gente está orientando vacinar mesmo, não só com ponto, mas com outras miopatias, até pelo fato desse comemorativo de acometimento da musculatura ventilatória ser importante, que o paciente que vai ter Covid, ele pode ter um desfecho muito pior se ele já tem um tipo de insuficiência respiratória, entendeu? Então, assim, ainda mais numa pandemia onde praticamente todo mundo teve. Então, a gente orienta, tem que vacinar e tem que seguir as normas de vacinação. A princípio, essa é a indicação mais segura. A indicação da vacinação para Covid e anualmente também é da gripe e da pneumonia? É a pneumocócica, né? Tá. Essas duas já são tradicionais, né? Mas a do Covid é que gera bastante questionamento, né? Principalmente, né? Incerteza, né? Incertezas por ser nova e tal. Tudo bem, é legítimo você ficar na dúvida, mas diante do contexto de pandemia e da capacidade que a Covid tem de levar a insuficiência respiratória, principalmente em pacientes que já têm uma doença pulmonar, a acrescida ainda daqueles pacientes que têm cardiopatia e hipertensão pulmonar, além de insuficiência ventilatória. Então, a vacinação a gente recomenda para todo mundo. Eu vou ler algumas perguntas que estão chegando aqui. O Alexandro pergunta: a albumina ajuda na dieta de proteína ou não tem efeito? Então, você pode repor você pode ter contabilizar a sua quantidade de proteína usando vários tipos de alimentos que são ricos em proteína, sabe? A albumina é um tipo de proteína que tem um valor biológico razoável, mas não é uma coisa assim que tem que entender. Não existe isso de alimento que a albumina vai ser minha fonte de proteína. Não tem isso, entendeu? A gente tem que diversificar nossa alimentação o máximo possível e, se for necessário uma suplementação, porque você não está conseguindo se alimentar, seja porque você tem uma disfagia ou por uma sonda que está dificultando, você não consegue complementar a sua alimentação tradicional, o seu nutricionista vai saber disso e aí sim ele vai indicar o suplemento que ele acha de acordo com o aminoácido que está faltando, com a quantidade de açúcar que está faltando. A gente não pode pegar receitas assim, vamos tomar albumina com espirulina e não sei o que, entendeu? Não tem isso. É uma coisa mais complexa do que isso. É o que a gente sempre indica para os pacientes também, que é necessário conversar antes com o nutricionista e o médico particular, né? Porque cada caso é um caso. Exato. Pode falar. Não, Pode falar. E umas coisas que as pessoas têm que entender também é que, assim, apesar de, nesse primeiro momento, o neurologista ficar como orquestrando o tratamento, a equipe ela é multidisciplinar. Então, assim... Sim, é muito importante ter uma equipe. O neurologista ele não vai te passar a dieta que você tem que tomar, que você tem que fazer, entendeu? Você tem que ter um nutricionista que você confie, que vai estar ligado ali no que você vai estar precisando e ele que vai suprir essa necessidade. Entendeu? Então, é importante a gente ter um bom nutricionista, assim como um bom fisioterapeuta, um bom TO, um bom educador físico, entendeu? Uma boa fono, toda a equipe multidisciplinar. Eu também, a gente vive falando isso também, que o que ajuda mais na qualidade de vida é uma boa equipe multidisciplinar. Com certeza. Porque o também médico você vai uma vez no ano ali, a cada 6 meses, a gente prescreve a Sim. receita e tal, fala que tá doendo aqui e ali, te dá um remédio, orienta alguma coisinha ali, mas quem vai estar com você lá sempre ajudando na deglutição, na fala de algumas pessoas, otimizando dieta, orientando atividade e tal, vai ser a equipe multidisciplinar, não vai ser o médico. Entendeu? Não vai ser o médico. A nossa participação ela é pontual, às vezes a gente consegue traçar, às vezes, um prognóstico, uma linha de tratamento, mas quem vai estar no dia a dia com o paciente vai ser a equipe multi. Sim. O Vander Roncone, eu acho que é esse o nome dele, está parabenizando o senhor, explicando claramente e didaticamente. A Ana Lúcia pergunta: ozonoterapia pode ser usada para dor em pacientes de POM?
Não tem evidência, tá? Nem paciente sem POMP também, ozonioterapia. Assim, não tem benefício nem com paciente sem POMP, quanto mais com POMP. Entendeu? Entendi. Não tem benefício. A Vanessa perguntou do anabolizante, que é aquela pergunta que eu já tinha te feito, né? Inclusive, foi ela que me passou também. E ela pergunta, para mulheres, o uso de nandrolona ajudaria na dosagem correta? Assim, a nandrolona é um tipo de anabolizante também, sabe? Assim, Ah, sim. vale o que a gente conversou, entendeu? A gente acaba não usando nenhum tipo de anabolizante por todos aqueles comemorativos que a gente falou, de possíveis, às vezes, trazer mais malefício do que benefício diante das comorbidades que o paciente pode ter, entendeu? Então, assim, tudo é individualizado, mas, assim, até, pelo menos, onde eu vejo, a gente acaba não tendendo a usar, pelo menos por enquanto. Entendi. Uma pergunta que eu tinha anotado aqui em casos avançados onde a pessoa já demorou para conseguir o diagnóstico, já está bastante comprometida, a enzima é tão efetiva quanto em casos onde a pessoa acabou de descobrir na Assim, melhora do paciente ó, ou na estabilização? quando os estudos foram feitos com POMP, o começo foi com POMP infantil, o precoce, o clássico. E nele, a gente viu que a terapia de reposição enzimática leva a uma melhora muito mais clara e muito mais rápida do que no paciente com POMP de início tardio. Quando eu falo do POMP de início tardio, pode ser até aquele paciente que tem um sintoma mais leve da doença, mas que começa mais tarde. Então, os estudos que são feitos em pacientes com POMP de início tardio, eles são estudos que eles têm que ter uma duração muito maior. Porque para você começar a notar uma diferença de benefício, às vezes você não vai começar a perceber com o mesmo tempo que o POMP de início infantil. Entendeu? Uhum. Agora, com o POMP já grave, que foi diagnosticado tardiamente, a diretriz até coloca a possibilidade da gente iniciar a terapia de reposição enzimática caso o paciente não tenha nenhuma contraindicação. Qual que é a principal contraindicação nesses casos? É se a doença, ou outro comemorativo que não a doença, já levou a algum comprometimento orgânico irreversível, que independente do uso da medicação, a pessoa não vai conseguir ter por exemplo, a pessoa teve uma insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca está grave. Provavelmente, se ela começar, e ela está já tardio, provavelmente se ela começar a medicação, ela vai ter muito pouco benefício. E às vezes uma reação anafilática, que às vezes acontece na primeira infusão, uma medicação que dá muito reação alergênica, né? Pode às vezes compensar a insuficiência cardíaca, fazer a pessoa evoluir mal, entendeu? Então, assim, quando a pessoa está grave e não tem nenhum comemorativo que seja permanente, do ponto de vista que leve a comprometimento, que pode colocar a pessoa em risco de vida ou morte, a gente pode começar a terapia e a gente reavalia o paciente em 1 ano. Se o paciente teve algum benefício claro com a terapia e não teve nenhum malefício, porque todas as medicações podem trazer malefícios, no caso da terapia de reposição enzimática, o principal problema é a reação alérgica. Tá? Sim. E não trouxe nenhum malefício. Se ele não teve benefício, a gente está autorizado a suspender a terapia. Entendeu? Então, assim, no POMP avançado, sem lesão irreversível, podemos tentar reavaliar e discutir com o paciente, família e tudo, se a gente vai manter ou não, a depender da melhora que a gente constatar. Se a gente não constatar melhora nenhuma, e principalmente se ele tiver efeito colateral, aí a gente está autorizado a tirar. Entendi. O Ronaldo de Brasília está falando que está gostando muito. O Renato está agradecendo pelas explicações, falando que o senhor é muito didático. O Doença de Fome Brasil está falando realmente uma maneira diferenciada de explicar. Obrigada. Outra pergunta do Alexandro. A hemoterapia pode ajudar a aumentar a imunidade? Não. Não ajuda. Hemoterapia, provavelmente ele deve estar falando de autotransfusão, na minha concepção. Não ajuda nada, assim. Até pessoas que não têm POMP também não devem fazer esse tipo de terapia,
Entendi. A Johnny pergunta, alguma colocação sobre terapia gênica? Então, terapia gênica, principalmente para essas mutações que, por exemplo, tem uma deficiência enzimática e tudo mais, elas daqui a pouco, elas são o futuro, assim, sabe? O que consiste nisso? É lógico que varia de gene para gene, de método para método, mas de maneira geral você pega um vetor, geralmente é um vírus, coloca a parte do DNA que é uma parte do DNA saudável, entre aspas, para a gente poder, esse vírus ele infectar as células humanas e pegar esse fragmento de DNA e implantar no DNA, tentar trocar, tirar, né, silenciar aquela porção defeituosa e expressar esse gene que é saudável, entre aspas. Você tem vários tipos. Você pode fazer esse corte, ou você pode, às vezes, numa deficiência intermediária, usar um vetor para poder potencializar aquele gene, não trocar. Então, você tem vários métodos. Mas ele é o futuro. Hoje em dia não tem... tem estudo acontecendo, mas não tem protocolo de tratamento definido, difundido no mundo. Tá tudo ainda experimental, mas muito provavelmente esse vai ser o futuro. Eu não sei dizer quando que isso vai vir. Mas, na minha concepção, assim, não só para pompe, mas para todas as terapias, todas as doenças genéticas, a terapia gênica vai ser aí a nossa chave para várias delas. Beleza, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos, tem mais 3 perguntas, eu vou fazer rapidinho. Claro. Existe alguma ressalva entre pacientes diabéticos e a terapia de reposição enzimática? Assim, a princípio a gente não tem uma ressalva importante, né? Talvez o medo que vinha é de você usar uma enzima que ela degrada o glicogênio, aumentar a quantidade de glicose livre, né? Porque você está aumentando a degradação de glicogênio. Esse é o medo. Mas na prática mesmo, a gente acaba não vendo tanto isso. Os pacientes que vão ficando mais velhos, eles podem ter um risco aumentado de diabetes, não por causa da terapia de reposição enzimática, mas às vezes porque eles têm mais chance de imobilidade. Às vezes, apesar de perder massa muscular, às vezes eles ganham peso, e isso facilita com que a resistência à insulina aconteça. Principalmente aqueles que perdem massa muscular. Aí que a resistência à insulina aumenta mais e a chance de você ter hiperglicemia aumenta, entendeu? Mas não assim... pode falar. Pode falar. Eu já ia ler a próxima pergunta. Eu acho que esse é o principal medo do pessoal. Assim, a relação até faz sentido lógico, mas não na prática a gente não vê isso, entendeu? Entendi. Quando uma pessoa começa a medicação, mas é interrompida, o que acontece muito, os avanços da doença se tornam mais rápidos do que anteriormente, ou não? Assim, é difícil a gente falar isso, tá? Porque, assim, por que a pessoa parou o medicamento? Será que foi porque não teve benefício, iniciou já grave? Não, quando é questões assim, por falta de medicamento, por questão jurídica. Entendi. Não aconselhamento médico. Sim, entendi. Coisas do dia a dia, né? Assim, teoricamente, não é que sempre você tem vamos supor que você tem uma decrescente acontecendo de perda funcional, certo? Uma decrescente acontecendo. Para você perder uma determinada quantidade de função num espaço de tempo, sendo que você tem muita, esse espaço de tempo precisa ser maior para você perceber, certo? E se você mantém a terapia, você acaba mantendo mais linear e acaba não perdendo isso. Se você acaba diminuindo a terapia, interrompe por qualquer motivo, o governo entregou, qualquer coisa que pode acontecer do dia a dia, e você começa a perder função, a velocidade de perda de função ela é aumentada. Entendeu? Mas não é aumentada porque especificamente a terapia foi interrompida. Assim, se você interromper a terapia, você vai ter uma queda da função. Mas a queda da função em si, quanto mais queda da função acontece, mais rápido ela vai acontecer em si. Entende? Então, assim, a percepção que isso acontece em quem faz uso da terapia
ela é mais marcante, porque ela estava estável, ela começa a perder, e à medida que ela vai perdendo, a perda não vai sendo linear, ela vai perdendo de maneira cada vez mais vertiginosa, entendeu? Então, depois para voltar é mais difícil, né? Então, assim, depende também do tempo que você vai ficar sem o remédio. Se você fica anos, um ano, aí sim você vai começar a ver efeitos muito mais importantes do que você ficar uma semana, Uhum. né? Mas o conceito que a gente tem que entender é de reserva funcional. Quanto mais reserva funcional, menos você sente. Ou seja, quanto mais força muscular, mais capacidade vital pulmonar, menos você sente. Quanto menos, cada perdinha que você não tem quase nada. Cada perdinha que acontece, aí você sente muito mais. Parece que está evoluindo muito mais. E aí, É, quando você fica sem a medicação, você permite que essa queda mais vertiginosa aconteça, entendeu? Mas não é por causa da medicação. Ou seja, é porque é uma regra geral da doença em si. a última pergunta. O casal já tem um filho com POMP. Quais tratamentos eles podem fazer para que os filhos seguintes não tenham POMP? O principal método que a gente tem hoje é o diagnóstico pré-implantacional, né? Então, assim, só que qual que é o grande problema do diagnóstico pré-implantacional? É que a gente não tem disponível no SUS, tá? Então, assim, você acaba. O paciente ele tem o diagnóstico da doença de Pompe, a gente vê, segrega nos pais, cada um tem uma variante, né? Porque pode ser que algum paciente pode ter uma mutação nova e a chance de recorrência é mais baixa, mas vamos supor que os dois pais tenham a variante, né? Que é o mais comum. E aí você vai permitir a formação de embriões. E antes da implantação daquele embrião, você vai formar alguns embriões. Antes da implantação daquele embrião, você vai testar geneticamente ele no laboratório e vai ver se ele tem a variante. O embrião que não tem a variante, você vai implantar, tá? Só que qual que é o problema disso? Às vezes, você seleciona, faz tudo direitinho, o embrião lá não tem a variante, a gente selecionou aquele embrião que não tem nada, que é o risco tem a sua probabilidade de acontecer, de 25%, e você implanta ele. Só que ele pode não pegar. E aí você tem que fazer o método todo de novo. E às vezes isso se É, repete por 2, 3, às vezes 4 vezes. E aí fica de 40, 80, 1.000 e vai subindo, entendeu? Então você tem que contar um pouco com a sorte. Infelizmente entendi. não tem esse tratamento no SUS disponível. Falta 2 minutinhos, eu vou ter que já despedir do senhor. A live foi muito boa, as pessoas agradeceram muito. Nosso médico tentou trajando Black Belt. O pessoal lá do Espírito Santo, né? Já é cinturão preto no neurologia em jiu-jitsu. É, Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigada pela presença de todos que assistiram. Foi muito esclarecedor, deu para perguntar tudo que a gente tinha anotado. A live vai ficar gravada para quem perdeu alguma coisa. Muito obrigada. obrigado você pelo convite e qualquer coisa, se precisar, a gente está à disposição, tá bom? Não só de temas gerais, mas às vezes algum tema, algum subtema específico que ficou na dúvida, a gente pode preparar e tentar destrinchar um Eu pouco melhor, vou tá estar aqui, bom? beleza. Muito obrigada. Obrigado Até você. mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para mais novidades. Até